espiritual de Chico Xavier, toda vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não penses que o acaso esteja presidindo semelhante acontecimento. Forças divinas estarão atuando em teu benefício para que te informes quanto ao teu grande destino e a tua imensa responsabilidade de viver. Procura-se um homem que nasceu numa obscura aldeia, pregava uma doutrina estranha, mandava amar os inimigos, perdoar as ofensas, fazer o bem sem esperar recompensa. Estranho é que muitos acreditaram nele. Mais estranho ainda é que muitos morreram por causa dele. Há qualquer coisa de divino nesse homem, porque toda vez em que se aproxima a data em que ele nasceu, o mundo se reveste de uma nova esperança. Ele começou com 12 e hoje tem 2.180.000.000 de seguidores em todo o mundo. Se você teve notícia desse homem, se você teve contato com os ensinamentos desse homem, não espere mais para divulgá-los. O mundo precisa da mensagem dele. Ele nunca escreveu um livro, mas há hoje no mundo mais de 50.000 livros escritos sobre ele. Ele nunca frequentou uma faculdade. No entanto, hoje é estudado por professores, escritores, filósofos, sociólogos, psicólogos, cientistas, reis e rainha do mundo inteiro. Nunca usou o cajado dos profetas, entretanto é o guia e modelo da humanidade. Nunca perseguiu ninguém, mas foi perseguido sem tréguas, do nascimento até a morte. Nunca ocupou um trono, ainda assim é o rei da humanidade. Nunca viajou para lugares distantes do país em que nasceu. No entanto, milhares de pessoas de várias nações, todos os anos, viajam milhares de quilômetros para visitar o país em que ele nasceu e os lugares por onde ele andou. Não era médico, mas curou cegos, leprosos e paralíticos. Não era mágico, mas multiplicou pães e peixes. Não era juiz, mas absolveu a mulher adúltera. Não deixou nada escrito, entretanto, sua palavra passou a ser ouvida no mundo todo. Teve inimigos, mas jamais foi inimigo de alguém. Recusou o título de bom, mas jamais deixou de exercer a bondade. Senhor de todo poder sobre a terra depois de Deus, nasceu numa estrebaria, andava descalço e deixou-se crucificar. Ele, sem finanças, sem cobertura política, sem assessores e sem armas, esse homem venceu os séculos e está diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o Espírito ao amor e à humildade. Seu nome, esse herói da simplicidade, tem o suave e doce nome de Jesus. Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deve segui-lo para sempre. Não importa para onde ele vá. Seu poder cresce com os séculos, e a sua mensagem, ontem quanto hoje e sempre, é a esperança da paz
e a luz das nações. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 31, nós lemos que havia um homem muito idoso em Jerusalém, chamado Simeão. Era um varão justo e temente a Deus. E havia-lhe sido prometido que ele não morreria sem contemplar a face do Cristo de Deus. Ele procurava nas crianças de Jerusalém um rosto que fosse semelhante ao do Cristo. E um dia ele está no templo, quando José e Maria entram com o menino Jesus para se proceder com ele, como era costume da lei. Ele vai lá, pega Jesus nos braços. Quando ele vê Jesus, aquele rosto sem mancha, aqueles olhos indescritíveis na linguagem humana, ele diz assim: Senhor, despede em paz agora o teu servo segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação. E morreu. Eu me lembro ainda do dedinho do Chico correndo o versículo 32 do mesmo capítulo, dizendo assim para mim: olha como este homem definiu Jesus. Aí eu olhei lá, estava escrito assim: luz para alumiar as nações. E Jesus crescia em estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. E quando ele falava com aquela sabedoria incomparável, costumavam dizer: mas quem é ele? Porque ele fala da lei como ninguém nunca falou. E ele fala conosco de uma maneira como ninguém nunca fez, porque ele fazia amando, sem a preocupação de ser amado. Porque ele fazia doando-se. Tal maneira que João, no capítulo 7, versículo 46 do Evangelho de João, está assim: nunca homem algum falou assim como este homem. Antes de Jesus, o que era a mulher? O que era o homem? A mulher era um simples vaso de prazer. O homem também não tinha valor algum, porque ele era o que sobrava da guerra. Depois de Jesus, houve a modificação total das considerações e conceituações do mundo. Cada um passou a valer pelo que é, não pelo que tem, detém ou retém. A mulher foi dignificada porque ele esteve em longos colóquios com o coração feminino. E a posse se desfigurou de tal ordem que ele retirou e ergueu o homem da sua posição de escravo político e social para a grandeza de rei de toda a criação, pelo que pode fazer através das manifestações expressivas do verdadeiro amor. Sendo ele a mais alta inteligência da terra, ele nunca usou uma expressão que o povo não conhecesse: o grão de mostarda, os peixes, os pães, o endro, o cominho, uma rede, o sal da terra, constituem a mais notável odisseia do pensamento universal, porque essa era a única linguagem que o povo da época podia entender. Na época de Jesus, acredita-se que Jerusalém tinha mais de 1 milhão de habitantes e mais de 100 mil necessitados no meio das ruas. Aqueles que eram chamados proletários, que foram esmagados pelo poder totalitário de Roma, os que abandonavam o campo buscando a metrópole e os que chegavam de outras cidades. Podendo modificar então o estado geral de miséria, ele não o fez, porque possuía imenso respeito ao direito do próximo de inclusive deixá-lo errar. É a mais alta expressão de sabedoria: ensinar sem impor, amar sem exigir, e podendo fazer muito mais, fazer somente aquilo que a mentalidade da época poderia suportar. Porque ele poderia ter dito muita coisa a mais, mas seria antecipar no tempo e no espaço. Ensinou as bases e aguardou o futuro. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito Santo, para vos estabelecer todas as coisas e vos guiar em toda a verdade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Notem que ele fala, eu venci o mundo, ele não fala, eu venci no mundo, que é onde nós queremos vencer e queremos que os nossos filhos vençam. Perdoai para que Deus vos perdoe.
É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Guardai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância dos bens que possui. Mestre, eis aqui uma mulher que foi surpreendida em adultério, e Moisés manda que tais morram apedrejadas. Que dizes tu? É o único lugar que eu me lembro que há no Evangelho que ele estava escrevendo alguma coisa, talvez com o dedo, talvez com um graveto, na areia, na areia. Esse homem modificou o mundo inteiro sem escrever uma página. Aí ele levantou e disse assim: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo baixou a cabeça, as mãos, soltaram as pedras, e o Evangelho registra que os mais velhos saíram na frente, exatamente porque deviam ter pecado mais. Aí fica ele e a mulher. Eu acho uma das cenas, todas as cenas de Jesus são lindas, mas essa é uma das minhas favoritas. Fica ele e a mulher, porque era o encontro da miséria com a misericórdia, da ilusão com a verdade, da angústia com a plenitude da paz. Aí ele diz: mulher, onde estão os que te condenavam? Ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. Ele diz: nem eu tampouco te condenarei. Vá e não tornes a pecar. Não há notícia no Evangelho se ela voltou a pecar. Há 7 dias na semana em que se pode curar. Por que se tem que fazer cura no sábado? Ele disse assim: qual de vocês, se o seu camelo, o seu burro ou a sua cabra cair num buraco, vocês deixam de tirar por ser sábado? Era de uma inteligência assim. Mestre, é lícito pagar tributo a César? Trazei-me uma moeda. De quem é essa moeda? E essa inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De maneira que eles não podiam com ele. Ele nunca prometeu deveres, direitos sem deveres cumpridos. Na parábola do bom samaritano, que eu vou me abster de contar porque todo mundo conhece, o moço pergunta assim: Senhor, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Note que o moço pergunta que hei de fazer, ele não pergunta que hei de saber. Aí Jesus disse: o que é que está escrito na lei? Como é que tu lês? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a alma. Aí Jesus disse: respondeste muito bem. Ao verbo fazer pela segunda vez numa parábola: faze isso e viverás. Aí desenrola-se a parábola. Quando chega no fim, Jesus pergunta para ele: qual desses 3 te parece que foi o homem, o próximo do homem chagado, caído sozinho? Aí o doutor disse assim para ele: aquele que usou para com ele de misericórdia. Ele disse: vai e faz o mesmo. Olha aí o verbo fazer. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se sabeis todas essas coisas, bem-aventurados sereis se as fizerdes. Ele nunca prometeu direitos sem deveres cumpridos. Ele nunca nos iludiu. Então, é a mais alta expressão do amor jamais encarnada na Terra. Conta, irmão X, que nos arredores do templo de Jerusalém, uma adornada mulher avistou um jovem, de olhos fascinantes e lustros, cabelos delicados, semblante melancólico. Avistou e fixou-o de maneira estranha. Arrebatada na onda de simpatia a irradiar-se dele, ela corrigiu as dobras da túnica muito alva, colocou no olhar indizível expressão de doçura e, na maneira sensual com que passou a andar, dava mostra da avassaladora paixão que a possuíra de súbito. Aproximou-se do desconhecido e disse: jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração de agradável perfume. Tenho felicidade ao teu dispor.
e indicando belíssima residência cercada de rosas em meio a arvoredo acolhedor, disse: inúmeros peregrinos cansados me buscam para o repouso que reconforta, e encontro em meu corpo jovem o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a maciez do meu toque, e a romã saborosa não possui o mel dos meus lábios. Vem comigo, dar-te-ei leito macio, tapetes dourados, vinhos raríssimos, acariciar-te-ei a fronte abatida e repartir-ei o cansaço da longa viagem. Descansarás os pés em água de nardo e ouvirás feliz harpas e alaúde no meio do meu jardim. Tenha meus serviços dançarinas e músicos exercitados em palácios ilustres. Vem comigo. E ante o incompreensível silêncio do desconhecido, ela voltou a dizer: jovem, vem comigo, descubra em teus olhos um brilho diferente, e assim procedo por amar-te. E como ele permaneceu, ele parecia não entender a entonação febril com que tais palavras eram pronunciadas. E ela voltou a insistir: jovem, vem comigo, tenho sede de um amor verdadeiro que me complete a vida. Não virás? E ante aquele olhar esfogueante, ele disse apenas: agora não. Mais tarde, no entanto, quem sabe? A mulher, sentindo-se desprezada, pronunciou algumas palavras sarcásticas e partiu. 2 anos depois, quando Jesus levantava paralíticos à beira do tanque de Betesda, venerável senhora extremamente dedicada à caridade pediu-lhe auxílio para alguém que agonizava nos arredores da cidade. O mestre seguiu-a sem hesitar. Num pardieiro denegrido, um corpo exalava odor desagradável e soluços angustiantes. Ali se encontrava a vendedora de ilusões, totalmente vencida pela lepra. O corpo marcado pelas feridas em chagas abertas. Nada mais lhe restava da antiga beleza. O mestre olhou-a demoradamente e disse: vem a mim, tu que sofres. Na casa do meu pai nunca se extingue a esperança. Ela olhou e reconheceu de pronto. Era o mesmo jovem dos arredores do templo de Jerusalém de 2 anos antes. Os mesmos olhos fascinantes e lúcidos. Os mesmos cabelos delicados, o mesmo semblante melancólico. Ela quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os dedos vencida pela dor. Ela olhou para ele e disse: Mas então tu és o profeta que cura, alivia, reanima? Mas então tu és o Messias esperado? Tu és Jesus? E ante o sinal afirmativo dele, ela disse: que vem fazer junto a uma mulher tão miserável como eu? Ele disse: eu vim atender aos teus apelos. Mas por que agora? Porque somente agora que eu me encontro nesse estado é que me aparece. Porque somente agora descubro em teus olhos um brilho diferente, e assim procedo por amar-te. Ajoelhou-se junto ao leito, conchegou-a de encontro ao peito, e ela partiu. Jesus, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos dons que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na estrada renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes clamamos por teu amor. Pobres servos que fugimos da luta que nos eleva, nossa oração rompe a treva. Escuta-nos, Mestre bem, retifica-nos o passo para a estrada corrigida, conduzindo nossa vida na força do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre e pura vive em nós. Faze, Senhor, que nós todos na caminhada incessante, cada dia, a todo instante, possamos ouvir-te a voz. Ajuda-nos a esperança.
socorre-nos na tristeza, liberta nossa alma presa do erro, da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, permite-nos guardar-te no templo do coração. E Jesus tem enviado seus emissários. Depois que ele foi, não se passou um século sem que um deles estivesse conosco. E eu tive a felicidade de conviver com uma pessoa dessas. Estou me referindo ao nosso querido Chico Xavier. E um dia eu trabalhava no banco naquela época, o Eurípides me ligou e disse: o Chico perguntou se você pode estar aqui 6 horas no portão. Eu olhei o relógio, era 20 para as 3. 3 horas naquela época era o tempo suficiente. 6 horas eu estava no portão. Aí o Eurípides saiu, deixou eu com ele na sala. Ele disse assim: eu te chamei aqui porque eu quero te mostrar uma coisa. Era uma semana depois da Semana Santa. Ele disse: olha, na Semana Santa, uma coisa que sempre me impressionou foi quando fincaram os cravos na mão de Jesus, nos pés de Jesus. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu nunca pude entender aquilo. E eu estava deitado, eu senti assim uma facada muito grande no meu pé e na minha mão. Doeu que eu não consegui dormir mais, mas eu também não me levantei. Quando eu me levantei, eu levei um susto. Aí ele estava muito fraquinho, ele falou: você pode me ajudar a tirar o sapato? Eu falei: claro, Chico, de joelhos. Quando eu tirei o sapato, ele falou: tira a meia também. Quando tirei a meia, quem levou o susto fui eu. Tinha uma roda roxa em cima do dorso do pé dele, de 2 pés. E na mão, ele falou: olha a minha mão. Ele tinha botado um pano na mão para cobrir. A humildade dele era uma coisa santa. Aí eu tirei, estavam os 2 furos na mão dele, assim, sendo que da palma da mão era maior que estava aqui. Porque tem teorias que falam que Jesus foi pregado no punho. Eu falei: eu não discuto essa teoria, mas o que eu vi na mão do Chico é aquilo. Eu disse para ele: Chico, você é o único espírito que eu conheço que tem as marcas da cruz. Então eu vi perto desse homem coisas fantásticas. Um dia nós estávamos sentados, ele estava com 88 anos, ele não pôde ir ao centro, mas o centro foi a casa dele. O quarteirão estava cercado. Quando abriu o portão, a fila dava volta nos quarteirões. O pessoal foi entrando, e eu estava ao lado dele, na casa dele. Cordeiro, Flamínio. Eu não lembro se o doutor Hamilton estava nessa época. O doutor não estava, né? Nesse dia. Né? Aí, pessoas de mais lugares distantes do país, de todas as condições sociais, de todas as idades, passavam ali. Uns só queria tocá-lo. Outros falaram: eu só queria pegar na tua mão. Outros: eu só queria te dar um beijo. Eu só queria tocar tuas vestes. Outros queriam espantar uma ideia de suicídio. Outros pediam notícia de familiares desencarnados. E ele ia conversando com um por um. Mas eram centenas de pessoas. E a fila foi andando. E a maneira como ele tratava o povo, porque o Chico sempre viveu no meio do povo, dos pobres. Centro espírita que os pobres estão por fora, Jesus também, vocês podem ter certeza. O centro dele vivia atulhado de pobre. Então ele estava ali no meio do povão mesmo. Ele tinha uma paixão pela multidão. Eu me lembro de Jesus falava assim: tenho compaixão da multidão. Jesus viveu no meio do povo. Tanto é que quando João Batista manda perguntar se ele era o Messias ou devia aguardar outros, ele disse assim: diga para João que os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são limpos e o evangelho é anunciado aos pobres. Olha que coisa mais linda. E o Chico, como discípulo fiel, viveu no meio do povo. Então, o povo foi passando e eu falei: meu Deus, pensei comigo, a aura do Chico é tão boa, porque o pessoal debruçava sobre ele, tão triste, ele falava uma frase, a pessoa levantava sorrindo, o semblante era outro. Eu falei: a aura do Chico é tão boa que ele pulveriza as nossas dores e ameniza as nossas dificuldades. Aí ele volta para mim, se vira para mim e diz assim: eu não posso entender, compreender a bondade do nosso pessoal vir me visitar. Eu estou quase morto, eu não tenho mais nada para dar.
Por que você acha que eles vêm? Ai, meu Deus. Para um homem daquele, a gente não pode mentir, né? E também não pode falar nada que ofendesse a sua humildade. Se bem que ele disse que nunca se considerou humilde. Aí eu me lembrei que quando Jesus veio ter conosco, o pessoal ia cercá-lo nas casas de Simão Pedro, pisava na horta, como estava na casa do Chico, pisaram o jardim, pisaram tudo que tinha ali, de tanta ânsia para vê-lo, né? E eles invadiam a casa ali. Aí a multidão comprimia Jesus, tanto é que naquela passagem da mulher hemorroísta, que tinha o fluxo de sangue, ele para e fala: quem tocou as minhas vestes? Aí Simão Pedro diz: o senhor vai querer saber quem tocou as suas vestes? Bem vês que a multidão te comprime. Quer dizer, era muita gente, era tanta gente que Zaqueu subiu numa árvore para poder ver Jesus. Aí Jesus para, olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me importa hospedar na tua casa. Gente, eu acho que Zaqueu não desceu, ele deve ter caído da árvore, porque ele só queria ver Jesus. Agora Jesus fala com ele, fala que vai hospedar na casa dele, é para cair mesmo, né? Aí tudo isso me passou na cabeça assim, num relâmpago, né? Eu me lembrei de uma frase do Bacelli, Carlos Bacelli: se alguma pessoa presentemente me lembra a divina presença de Jesus na terra entre o povo, essa pessoa é Chico Xavier. E eu falei assim: ô Chico, eu acho que eles estão com saudades de Jesus. Ele ficou tão surpreso com a minha resposta, e eu mais ainda, né? Mas ele continuou atendendo a multidão, e a multidão beijando a mão dele, e ele beijando a mão de todo mundo. Isso já era muito além da meia-noite, tinha começado às 7. E eu percebi que os lábios dele tinham ralado, estava sangrando, de tanto beijar a mão, cada mão cascuda, e estava sangrando. Mas me deu tanta dó daquele homem, aos 88 anos, beijando a mão de todo mundo. Eu falei: ô Chico, por que você beija a mão deles? Gente, a força da resposta dele, ele disse assim: porque eu não posso me ajoelhar para beijar os pés. Então Jesus é a nossa grande esperança. Eu nunca pensei em Jesus num ser distante, sempre próximo das nossas preocupações, dos nossos anseios. Ele sabe o que nós queremos, o que nós precisamos. Lembra que ele disse assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vem de acréscimo. Ele conhece os nossos anseios mais íntimos, mas acima disso está. O Chico me explicou isso da seguinte maneira: que a base de toda a justiça com que Deus governa todo o universo está contido nesta frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Que a justiça está acima da misericórdia. Isso me deu um nó na cabeça na época. Então Jesus é a nossa grande esperança, né? O nome de Jesus tem muita força. Um dia, estou terminando já, tá? Eu perguntei assim para ele um dia: Chico, você já chorou? Pô, já, meu filho, já chorei muito. Eu falei: quando é que... Eu não falei o espírito superior, né? Eu falei: mas quando é que você chora, Chico? Ele falou: eu vou te contar uma história. Ele me contou que havia visitado durante 6 ou 8 anos uma pessoa chamava Valéria. E ela ficou hemiplégica, muda, na cama. Imagina, já fazia 20 que ela estava de cama, ficou com 20 anos, estava com 40. E o Chico, todo sábado, ia lá, levava um punhado de bala, um pedaço de bolo ou um doce qualquer. Ele falou assim para mim: eu queria levar mais alguma coisa, mas que jeito, eu não tinha condições. Mas ela ficava muito feliz com o pedaço de bolo que eu levava. Ela punha debaixo do travesseiro assim, toda tortinha. E ele visitou ela durante 6 ou 8 anos. Aí um dia ele chegou lá e disse assim: Valéria, hoje nós estamos fazendo aniversário de visita, eu estou com a impressão que você pode falar. Fala Jesus, Valéria.
ela fez um esforço, né? O pescoço engrossou, as veias estufaram assim. Ela tentou falar, mas não conseguiu. Ele disse: Valéria, fala Jesus, lembra de Jesus. Quando ele esteve no mundo, as pessoas iam procurar nas casas onde ele se hospedava, na estrada. Lembra de você, embora você não esteja caminhando há muito tempo, de você caminhando ao encontro de Jesus e fala: Jesus. Ela fez aquele esforço enorme, ficou vermelha e falou: Zozuzo. Aí o Chico chorou. Ele chamou: Dona Laura, vem cá, a Valéria falou. Vem cá ouvir a voz da Valéria, olha que coisa maravilhosa. Fala outra vez, Valéria, fala o nome de Jesus. O nome de Jesus tem muita força, Valéria. Fala Jesus. E ela fez aquilo: Zozuzo, Zozuzo. O Chico chorou. Todo mundo chorou. Ele falou: acho que a Valéria vai sarar. Mas no dia seguinte, a dona Laura mandou chamar o Chico, que a Valéria tinha piorado. Chamaram o médico. Ele falou: o que o médico falou? Ele falou: ela está com uma gripe pneumônica, deu antibiótico, qualquer coisa assim. Mas ela desencarnou no sábado seguinte. Aí Chico acompanhou o enterro, chorou demais, mas a vida do Chico foi assim, né? Sempre lotada de gente, não tem como ele parar. Aí quando ele teve um infarto, eu não lembro agora se é o primeiro ou o segundo, o médico internou ele na casa dele. Ele falou: eu não vou te internar no meu hospital porque você vai tumultuar o meu hospital. Vou internar na tua casa, vou ficar com a chave do portão, da porta do quarto, qualquer coisa eu entro correndo. Aí ficou assim, proibiu toda e qualquer visita. Ninguém podia entrar, a não ser a moça que ia levar o café. Mas do lado de lá, os espíritos entravam, né? Aí entrou uma mulher, o Chico falou que a luz dela lembrava a luz de Emmanuel. Eu nunca esqueci essa descrição do Chico. Que o quarto dele ficou iluminado. Aí ele falou para ela: olha, tem uma cadeira aqui, a senhora faz o favor de sentar. Isso já tinha passado muitos anos, né? Falou: Chico, mas você está me chamando de senhora? Eu sou tua amiga. Falou: a senhora vai me desculpar, mas eu estou com a memória meio estragada, eu não consigo lembrar. A senhora me fala o nome. Mas fala o nome de família, porque se a senhora falar Joana, Maria, Joaquina, eu conheço muitas. Se a senhora falar o nome de família, eu vou me lembrar. Ela falou: mas eu sou uma amizade tua de Pedro Leopoldo, Chico, você não lembra de mim? Ele disse: olha, a senhora vai me desculpar, mas faz o favor, fala o nome da família. Ela falou: não, eu sou tão tua amiga que eu não vou falar o nome, nem meu nome, nem o nome da minha família. Eu vou falar uma palavra e você vai se lembrar de mim. Ele falou: será, minha irmã? Vai. Ele falou: então a senhora faz o favor de falar essa palavra. Ela falou: Zozuzo, Zozuzo. Aí o Chico: ah, Valéria, como você está bonita. Eu não mereço a tua visita. Ela disse assim: não. Eu vim te pedir confiança em Jesus. Graças a você, foi o último nome que eu pronunciei na terra. E o nome de Jesus tem muita força, Chico. Aí ela se aproximou da cama, impôs a mão sobre o peito doente dele e a dor desapareceu. Um punhado de bala, um pedaço de bolo, um doce qualquer. Tem valor? Não tem valor para o seu filho, que pode comer isso a hora que quiser. Mas para o necessitado isso tem um sabor de uma dádiva divina. Eu venho de uma família muito pobre, graças a Deus. E eu me lembro do Natal nosso. Era aquele Natal
mais humilde, mais pobre possível. Eu lembro perfeitamente dessa cena, que nós morávamos no sítio, todo mundo andava descalço, dormia pelo chão. E aquele tempo tinha aquele sistema de meeiro. Meu pai era meeiro, plantava a roça, metade era do dono da terra e metade do meu pai. Aquele ano, não sei se foi geada ou chuva demais, perdeu tudo. Aí meu pai chamou os filhos. Ninguém aqui é da minha idade, mas se tivesse alguém da minha idade, naquela época a gente enchia o sapatinho de grama, que vinha colocar o presente à noite, né? Bom, o pai falou assim, olha, nós perdemos tudo, não enche o sapatinho de grama, não era nem sapato, era o calçado mais pobre que tinha, era a alpargata roda. Todo mundo entendeu o drama de velho, mas todo mundo encheu o sapatinho de grama, sabe? Gente, vocês sabem o que tinha no sapato o dia de Natal? O nosso Natal era assim, eu me lembro disso, nunca tinha ouvido falar em geladeira. Eu me lembro que meu pai comprava cotubaína, existe até hoje, cotuba, de 1927. Eu lembro dele bater no canto da mesa, não tinha abridor, ele batia no canto da mesa, o guaraná quente, aquilo fervecia, né? Derramava, aquele cheiro, aquilo era o cheiro do Natal, aquilo era a nossa alegria no Natal. Hoje está tão sofisticado, né? Você abre a geladeira, você quer coca? Não. Você quer guaraná? Não. Você quer isso? Não. Você quer... Dá vontade de enfiar a criança dentro da geladeira e largar lá, porque não quer nada. Aquilo para nós era... A gente guardava o ano inteiro para sentir aquele cheiro do guaraná. Aí, sabe o que tinha no sapato, no dia de Natal que meu pai pôs? Um doce sírio. Existe até hoje, era um doce rosa, com açúcar cristal por volta e embrulhado num papel transparente. Existe até hoje. Então, se vocês me perguntar quantos pares de sapato teu pai te deu? Quantas camisas ele te comprou? Quantas calças? Mas esse gesto de amor do meu pai é uma coisa que eu vou levar para a eternidade. Natal é Jesus de novo falando conosco. Reunir a família. Porque no Natal o grande esquecido é o aniversariante. Nesse Natal eu vou perdoar aquele amigo que me ofendeu, ou vou pedir perdão àquele amigo que eu ofendi. Perdoai para que Deus vos perdoe. Na mesma proporção que perdoardes, sereis perdoados. Perdão é uma coisa santa, gente. Quem perdoa se liberta. Não carregue peso desnecessário. Eu vou contar uma história de perdão para vocês. Não estou me lembrando o livro, mas talvez seja. A poesia chama Retrato de Mãe. Momentos de Ouro, da Maria Dolores. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, vagava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia enxergar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Depois, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me novamente, estou de pé, sem consolo e sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor.
A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me perguntei, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escuta. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou rude pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar no galho de figueira para acordar na dor sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me conjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a região infernal de onde por certo eu vinha. Ah, como me dói lembrar a mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, nem me faleis de amor. Eu sou apenas um monstro sofredor. Por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz, de luz, de fé, de elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem esquecesse aquela dor gigante, ou como quem se desagarra de um pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou um anjo celestial de quem precinta a luz? E ela fitá-lo frente a frente. Respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, tua mãe de Jesus. Não gravou, né? Não. Doutor, eu vou sentar, que eu estou com as pernas dormentes. Falar sobre Jesus, em tese, é muito fácil. O difícil é exemplificar a proposta de Jesus.
E quem exemplifica fala com mais naturalidade, com mais magnetismo. Eu tive o privilégio de conhecer o Adelino há cerca de 40 anos atrás, desde que eu cheguei em Rio Preto. Quando os meus filhos nasceram, ele estava lá fazendo uma visita. Um certo dia o Adelino chegou para mim e falou: Aguinaldo, eu já tinha ido a Uberaba, você quer ir comigo para a gente estar lá com o Chico? Eu falei: lógico, Adelino. E nós fomos para Uberaba. Ele chegou, me colocou sentado na frente do Chico e foi embora, sumiu. E eu e o Chico na frente. Não conseguia falar nada, porque tudo que eu pensava em falar, eu me sentia aquele pozinho debaixo do prato da balança, diante do Chico, que estava ali à minha frente. E tivemos esse convívio durante longo tempo. E o Adelino, apesar de algumas dificuldades na área física, ele continua em Mirassol, trabalhando ingentemente em prol das criaturas carentes e necessitadas. De vez em quando eu vou lá beber na fonte cristalina, conviver um pouco com ele. E hoje ele vem aqui para dar para nós esse presente de Natal, que nos sensibilizou a todos, porque ele falou de Jesus como se Jesus estivesse aqui conosco. E só tenho tristeza, só posso lamentar aqueles que não vieram aqui hoje, porque foi realmente um presente inesquecível de Natal. Portanto, vamos vibrar cotidianamente em prol dessa criatura que continua trabalhando pelo Cristo, diretamente, falando e vivendo a proposta dele, a quem nós dirigimos as nossas vibrações de amor, de carinho e de gratidão. Adelino, você sabe que eu te amo muito, te prezo muito, e você está no meu coração. João Paulo.